Olá! Seja bem-vindo à Atitude Global Church. Nós somos o campus digital da Igreja Batista Atitude e temos o objetivo de alcançar as nações. Já deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. Contribua para que esse trabalho avance e alcance mais vidas. Vamos deixar a seguir o QR Code, a chave Pix e os dados bancários para a transferência. So I'm going to preach tonight Então, eu quero pregar essa noite what I preached at my church last week. o que eu preguei lá na minha igreja na semana passada. We're studying the book of Psalms. Nós estamos estudando o livro de Salmos. And by the way, Providence Church loves you and prays for you. E a propósito, a igreja Providence, ela ama vocês, ela suporta vocês. And we are your brothers and sisters in Christ. E nós somos irmãos e irmãs em Cristo. And if you come to Tennessee, come see us. E se você for um dia ao Tennessee, venha nos ver. You have a family in Tennessee. Você tem uma família no Tennessee. But we're studying the book of Psalms. Nós estamos então estudando o livro de Salmos. And the whole church is reading a psalm every day. Então nós estamos lendo ali um salmo todos os dias como igreja. We're studying in our small groups, and then on Sundays we preach from one of those psalms. Nós estamos estudando tanto os nossos grupos pequenos quanto na igreja a partir de salmos. So last Sunday we chose to preach from Psalm 103. E no último domingo nós pregamos a partir do Salmo 103. And so I want to ask, if you have a Bible, and I hope that you do, E eu vou te pedir, se você tem uma Bíblia aí, eu espero que você tenha, to turn to Psalm 103. e em abrir a Bíblia no Salmo 103. And Jessiel is going to read the whole psalm. E o Gesiel vai ler o salmo inteiro. So let's look at it together. Psalm 103. Então vamos olhar para o Salmo 103 todos juntos e vamos ler. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que sua juventude se renova como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades.
Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com que os temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras e em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, ó minha alma. Amen. Amém. Psalm 103, it has no complaints. Salmo 103, ele não tem nenhuma reclamação. Unlike many of the other Psalms, Diferente de outros salmos. no questions, no cries for help, Não tem ali questionamentos e nem clamor por ajuda. no expressions of anger, Não tem ali expressões de raiva. no frustrations over enemies or hardships or unfairness. Não tem frustração sobre os inimigos, as provações e as injustiças. It's all joyful. É tudo sobre alegria. And the first verse is basically the title. E o primeiro verso é praticamente o título. Bless the Lord, O my soul, Bendiga o Senhor a minha alma. and all that is within me, bless his holy name. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. And that's what it's about. It's about blessing the Lord. E é sobre isso que esse salmo é sobre bendizer o Senhor. Now the phrase bless the Lord appears 24 times in the entire Bible. Esse termo bendizer aparece 24 vezes na Bíblia inteira. 19 times in the book of Psalms. 19 vezes no livro de Salmos. And 6 times in Psalm 103 alone. E 6 vezes no Salmo 103. And that means it appears more in this psalm than it does the rest of the Bible except for the Psalms. Então quer dizer que esse termo aparece mais vezes do que no Salmo 103 do que em toda a Bíblia, exceto no próprio livro de Salmos. But what does the phrase mean? Mas o que essa frase significa? Bless the Lord. It's really hard for English speakers. Bem dizer ao Senhor, isso é muito difícil para aqueles que falam inglês. Because usually we think of God blessing us. Porque geralmente a gente pensa sobre o fato de Deus nos abençoar. And so it's the English bless the Lord, the word bless is more like ebensoar. A palavra em inglês que nós usamos para esse texto significa abençoar. I mean, God is the one who has the ability to help and to show us favor, not us. Então o que eu quero dizer é que Deus é aquele que tem a habilidade de nos mostrar favor e nos ajudar, e não nós a I Ele. mean, that's His job. É o trabalho dele. We have no power or wealth compared to His limitless power and wealth. Nós não temos poder ou riqueza comparado ao seu poder e a riqueza que ele tem. I mean, what can we give to God? Então, o que a gente pode dar a Deus? That's what the theme of this whole psalm is about. Mas é sobre esse tema que esse salmo inteiro é sobre isso. Now the next Psalm 104 Então, o próximo Salmo 104 also starts and ends with bless the Lord, O my soul. também começa da mesma forma: bendiga o Senhor a minha alma. But the big difference between the two Psalms Mas a grande diferença entre esses dois salmos is that 104 is written to God, é que o Salmo 104 é escrito para Deus. but 103 David wrote about God to himself. Mas no Salmo 103, Davi fala sobre Deus, mas ele fala para ele mesmo. Yes, it's written to himself. É algo escrito para ele mesmo. It is a song to be sung to yourself. Uma canção para ser cantada para você mesmo, em outras palavras. And he also wrote it for others to sing to themselves too, and that includes us. E ele também escreveu isso para que outros também pudessem cantar para si mesmo, e isso nos inclui também. But isn't that interesting that he's saying, talking to himself, oh my soul. Mas não é interessante que ele está falando com ele mesmo? So let's unpack this psalm.
Então vamos desdobrar um pouco sobre esse salmo. Verse 1 again. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Então a gente pode ler o verso 1 que diz: bendiga o Senhor a minha alma e bendiga o Senhor todo o meu ser. That means with every aspect of my being, with all of my energy and my devotion. Significa que é com todos os aspectos da minha existência, com toda a minha energia e devoção. I will bless him in his holy name. Eu vou bendizer a Deus e ao seu santo nome. And that's what we do. We are to bless him. His name is his reputation. Então é isso que nós fazemos, nós bendizemos a Ele e o nome dele é a reputação dele. It's how he is known. É a forma como ele é conhecido. The Portuguese word bendizer. A palavra em português bendizer, It actually gets the word from the Hebrew better. ela na verdade traduz a palavra do hebraico de uma forma melhor. It carries the meaning of speaking good. Porque ela carrega o significado de falar bem de alguma coisa. So you should know more about this than English speakers. Você então deve ir um pouco mais a fundo do que aqueles que apenas falam inglês. And David demonstrates how to do this. E Davi demonstrou como fazer isso. He proclaims God's goodness. Ele está proclamando a bondade de Deus. Verse 2, he says, bless the Lord, O my soul, and forget not his benefits. E no verso 2 ele diz: bendiga o Senhor a minha alma e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. And then he names 5 of these benefits, these blessings. E ele começa então a nomear 5 desses The benefícios. first one he says, God who forgives all your iniquity. Ele primeiro diz: é Deus quem perdoa as suas iniquidades. And this will be expanded on more. It's perhaps the greatest gift of God is forgiveness. E talvez é o maior presente de Deus, o seu perdão. Secondly, it's those who, or it says the God who heals all your diseases. Ele em segundo ele diz que é Deus quem cura as nossas doenças. Now we forget about this today, don't we? Nós às vezes esquecemos nos dias de hoje sobre isso, We não é? think a doctor is who helps us with our diseases. A gente acha que são os doutores, médicos que nos ajudam com as nossas And all of our doenças. medical technology and advancements. E toda a nossa tecnologia médica e os avanços que nós tivemos. But whenever you get sick, get really sick, or when you have to go to the emergency room, Mas todas as vezes que você fica muito doente, muito mesmo, ou tem que ir para uma sala de emergência, do you pray? você ora? Well, of course you do. É claro que você ora. There's no atheists in an emergency room. Não existe ateu ali na sala de emergência. Everybody's praying to God. Todo mundo começa a orar a Deus. And you know, and even those of you who believe, Mesmo aqueles que não creem. you pray and then you undergo your surgery or your treatment. E ali você se submete ao seu tratamento, à sua cirurgia. And then we forget that it's God, and very soon we forget to thank God for our healing. E às vezes a gente esquece que é tudo sobre Deus logo que chega a nossa cura. But it is God who even causes the heart of the doctor who may be operating on your heart to beat. Mas é Deus que faz até mesmo com que o coração do médico que está fazendo a cirurgia venha a estar batendo. And the word here for diseases, illnesses, weaknesses, it means, and also pain. God heals from all of those things. Então, aqui a gente fala sobre doenças, mas também sobre outros problemas como sofrimento e dor. E Deus nos cura de tudo isso. Thirdly, he says in verse 4, he who redeems your life from the pit. E em terceiro ele diz, aquele que resgata sua vida da sepultura ou da cova. Now, there are 3 kinds of pits mentioned in the Bible. Olha, existem 3 tipos de cova mencionado nas escrituras. Unexpected holes in the ground or hidden traps. Elas podem se referir àqueles buracos no chão que escondem uma armadilha para alguém cair. The grave or the tomb. Ou também a cova da sepultura, da tumba. And then in the New Testament, the bottomless pit, which is another word for hell. E também no Novo Testamento a gente aprende sobre a cova que não tem fundo, que significa o inferno. God redeems you from all 3 of those. E Deus te redime de todas essas 3 coisas. Next it says, the fourth thing that we bless God for, that He's blessed us with, is He's the one who crowns you with steadfast love and mercy. A quarta coisa pelo qual nós bendizemos ao Senhor é que Ele nos coroa e nos abençoa com seu amor leal. Now this is important, but the word in the Hebrew here for steadfast love is chesed. Então entenda que a palavra em hebraico aqui para esse amor leal é pronunciada da forma hesed. Chesed.
Hesed. And it cannot be translated in English effectively. E não tem como traduzir ela muito bem para o inglês. It means stubborn, covenant love of God. Significa um amor teimoso e consistente de Deus. It expresses God's amazing grace that we do not deserve. Representa essa graça maravilhosa de Deus que nós não merecemos. And it says this is His crown for us. E o texto nos diz que essa é a nossa coroa que Ele tem para nós. And you know, if the pit is the lowest place, well, being crowned by the King of the universe by His love and mercy is the highest honor. Então, se você reconhece que a cova pode ser o ponto mais baixo que uma pessoa tem, ser coroado por um rei com honra e glória é o ponto mais alto. And then it says of God, He who satisfies you with good. E ele continua dizendo, é Ele que nos satisfaz com a sua bondade. We can't even begin to calculate how good God is to us. Nós não podemos nem mesmo calcular o quanto Deus é bom para nós. From every working cell in our bodies, A partir mesmo até de cada célula funcionando no nosso corpo. to the many ways He sustains us that we take for granted, what we eat, what we drink. Até mesmo as coisas que nós não damos muita bola, as refeições que nós comemos, os copos que nós tomamos também. From every beauty and wonder of nature, which you have a lot of here in Rio, De todas as belezas naturais e maravilhas que vocês têm bastante aqui no Rio. to God's angels' protection that we don't even see and we don't recognize. Até mesmo as proteções angelicais que nós não vemos e que nós não reconhecemos. James chapter 1 verse 17 says, every good and perfect gift comes down from the Father of lights. Em Tiago capítulo 1:17 diz que tudo aquilo que é bom e perfeito vem do Senhor, Ele nos deu isso. And then verse 5 continues, it says, so that your youth is renewed like the eagles. E o verso 5 nos lembra que a sua juventude é renovada como uma águia. Now we have eagles in the United States. I think you have eagles here in Brazil. Nós temos águias lá nos Estados Unidos, eu acredito que vocês também têm águias aqui no Brasil. Big, beautiful, and large birds. They're our national symbol. Eles são pássaros muito grandes e muito bonitos, eles são o nosso símbolo nacional. But in the ancient world, they were symbols of eternal life. Mas lá no mundo antigo, eles eram símbolos de vida eterna. Because they seemed to never age. You know, how old they got, they just continued to fly so effortlessly above all the troubles. Porque parece que essas aves, elas nunca envelhecem, não importa a idade delas, e elas continuam flutuando sobre todas as coisas. So in Egypt and in Rome and in Babylon Então and no in Persia, Egito, na Roma, na Babilônia, na Pérsia, all those ancient cultures believed that the eagles represented eternal life. todas aquelas culturas acreditavam que a águia era um símbolo de vida eterna. So benefits, God heals you, Então os benefícios são que Deus te cura, He redeems you, He crowns Ele you, te redime, Ele te coroa, He loves you, He satisfies Ele you, te ama e Ele te satisfaz. and He renews you. E Ele te renova. And all of these things He does permanently, E todas essas coisas Ele faz de forma permanente. not just in this life, no. Não apenas para essa Eternally. vida, mas também eternamente. Isaiah 40:31 says this. But they Isaías 43, verso 1 But they diz, that wait upon the Lord shall renew their strength. diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. They will mount up with wings as eagles. Eles subirão às alturas como águias. They will run and not be weary. Eles correrão e não se fadigarão. They will walk and not faint. Caminharão e não se cansarão. It's amazing. That's we who wait upon the Lord, we get to wait for that. É isso que nós recebemos quando nós esperamos no Senhor, nós temos isso. Now he expands on some of these themes that he's introduced. Então ele fala sobre um pouco dessas coisas e ele introduz isso. In verse 6, David said, "The Lord works righteousness and justice for all who are oppressed." 6. O verso 6 diz que o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. What a great promise. Que promessa maravilhosa! If you've been treated wrongly, if someone is more powerful than you is treating you badly, Se você foi destratado, se alguém mais poderoso que você o destratou, God sees and he will be just. Deus vê e Ele é justo. And it's illustrated. In fact, Então- David talks about how it's illustrated in Israel through the ordeal with Egypt. Então isso é ilustrado por Davi com a figura de Israel no Egito. Look at verse 7. Olha aí o verso 7. He made known his ways to Moses, his acts to the people of Israel. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos And israelitas. God did amazing miracles to that generation. Deus fez grandes milagres para aquela geração. He conquered before them
the greatest empire of the world at that time. Ele conquistou na frente deles o maior império daquela época. He sent 10 plagues and it didn't touch the Israelites, it only Ele touched the Egyptians. enviou 10 pragas sobre aquele local que não tocaram os israelitas, apenas os And egípcios. finally Pharaoh lets them go, but they can't get past the Red Sea, so God opens the Red Sea. E Faraó, quando ele finalmente deixa eles irem, eles vão em direção ao Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se abre. They walk across on dry land. E eles caminham ali por terra seca. And then the most powerful army in the world comes across to chase after them to kill them. Então o exército mais poderoso da terra vem perseguindo eles naquele And caminho. God closes the water in and kills them all in an instant. E Deus fecha as águas e mata todos eles instantaneamente. He led them at night by a pillar of fire and during the day by a cloud that shadowed them from the sun. Ele liderava eles durante a noite com um pilar de fogo e durante o dia com uma nuvem que cobria eles com uma sombra. He fed them with manna from heaven. Ele alimentou eles com maná dos céus. He quenched their thirst through a rock. Ele matou a sede deles através da água de uma rocha. Went to the top of Mount Sinai to receive the very words of God from God on that mountain. E ele foi e levou eles até o Monte Sinai, onde eles ouviram a palavra de Deus a partir daquela And what did Israel montanha. do? Então, o que Israel fez? They rebelled. They disobeyed God. Eles se rebelaram e desobedeceram a Deus. They went back to their training in Egypt and they built an idol for themselves and worshiped the golden calf. Eles foram de volta para aquilo que eles faziam no Egito e eles construíram ali um ídolo, um bezerro de ouro. They deserved to die. Eles mereciam morrer. And truly, God told Moses, get out of the way, I'm going to kill them and start over with you. E na verdade Deus falou para Moisés, olha, vem aqui para o lado, porque agora eu vou destruir eles e vou começar algo novo com And você. you remember what Moses said? E você lembra o que Moisés disse? He actually said what is quoted in part in this psalm. Ele disse, na verdade, aquilo que está praticamente sendo No, citado God, aqui nesse salmo. you are a merciful God. Ele está dizendo, não, Deus, o Senhor é um Senhor misericordioso. You are a forgiving God. Você é um Deus perdoador. He said, but for the sake of your name, God, we do not do this. E por causa do teu nome, Senhor, não faça isso. Now, God wasn't doing that so Moses could talk him out of it. Deus não estava fazendo isso para que Moisés falasse sobre God isso. was making a point Deus estava ali trazendo clareza so that Moses and Israel would know who God was really like, and that's what's para que expressed in this Moisés psalm. e Israel soubessem como que Deus era, e está aqui expresso no salmo. Verse 8, the Lord is merciful O verso 8 diz que o Senhor é misericordioso and gracious, e compassivo, slow to anger and abounding in steadfast love, hesed. muito paciente em se irar e cheio desse amor chamado Hesed. David says that's who God is. E Davi está dizendo, esse é quem Deus é. Verse 9, he continues, he will not always chide, nor will he keep his anger forever. E o verso 9 diz que ele não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. Ele não nos paga de acordo com os nossos pecados e nem mesmo de acordo com as nossas iniquidades. It sounds like he's experienced this forgiveness of God. Parece que ele mesmo experimentou isso da parte de Deus. Yes, and he had. Do you remember that David had committed great sins? E de fato ele experimentou. Você lembra que Davi cometeu grandes pecados? Early in his life, he looked down upon his kingdom and he saw a woman bathing and he ended up committing adultery with Bathsheba. Pouco mais cedo, numa fase da vida dele, ele olhou para uma mulher e a desejou, e ele teve um caso com Batseba. And then to cover up his sin, he tried to hide this fact when she became pregnant and killed her husband. E ele tentou encobrir esse pecado. Quando ela ficou grávida, ele até mesmo matou o esposo A dela. horrible sin. Que pecado horrível. And David experienced God's forgiveness E Davi experimentou o perdão de Deus, that he did not deserve. que ele não merecia. I have experienced it too, and I don't deserve it. E eu experimentei isso também e eu não mereço. And what's amazing for David is that this is 1,000 years before Jesus, E o que é fantástico é que Davi está falando sobre isso 1000 anos antes de Jesus, who perfectly embodied all of these words. que perfeitamente incorporou e manifestou todas essas And palavras. because we live on this side of the cross, we can understand more. E é porque nós vivemos desse lado aqui da cruz que nós entendemos um pouco mais até. Look at verse 11. Olha o verso 11. This is beautiful. É lindo. For as high as the heavens are above the earth, so great is his steadfast love, his hesed, toward those who fear him. As far as the east is from the west, so far does he remove our transgressions from us.
Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor, esse amor recede para com todos os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós todas as nossas transgressões. Do you want to know how complete is His forgiveness? Você quer entender o quão grande é o seu perdão? It is as totally paid for. Our sin is as totally paid for as Jesus is infinitely holy and totally qualified as God in the flesh to bear it. Ele é completo, nosso perdão é completamente pago, porque Jesus é qualificado para enterrar e submeter tudo isso perante Ele. So like me, Então, assim como eu, have you ever had the thought, well, my sin is too great. God can't forgive that. talvez você já pensou que nem eu, o meu pecado é muito grande, não tem como Deus perdoar esse negócio. That's actually a very arrogant thing to think. Na verdade, é uma forma muito arrogante de se pensar. Do you think your sin Você acredita que o seu is pecado more evil than He is holy? é mais maldoso comparado com a santidade dele? No. Não. There is unlimited merit in His sacrifice. Existe um mérito ilimitado no seu sacrifício. Just look at these words. Olha para essas As palavras. far as the east is from the west. Ele diz que tão distante quanto está o Oriente do Ocidente. You know, I don't know if David understood the earth as a globe with the North Pole and the South Pole. Eu não sei se Davi naquele momento entendia a Terra como um globo com polo sul e polo norte. But isn't it interesting that he didn't say as far as the north is from the south? Mas o interessante é que ele não diz que é tão distante quanto o sul é para o norte. Because in our world you can only go so far north. Porque no nosso mundo você pode ir apenas tão distante no norte. There's a limit to how far north you can go. E você vai encontrar um limite no norte que And você once you're at pode the ir. North Pole, everywhere else you go is south. E um momento que você cruza o Polo Norte, a partir dali todo lugar que você vai se torna sul. But not so east and west. You can go east eternally. You Mas- can go west eternally and never stop. Mas isso não acontece com o Oriente e com o Ocidente. Você pode ir eternamente em direção ao Oriente ou eternamente em direção ao Ocidente. And then he says, so far does He remove our transgressions from as far as the heavens are above the earth. That's another one. E assim ele diz que As far as the verse 11. As far as the e heavens é are isso que ele diz, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é o seu grande amor. So I understand from scientists, reading from science, that recently in the greatest telescopes, Eu entendo agora a partir dos olhos dos cientistas, olhando dos telescópios, that it is 46.5 billion light years to the farthest part of the galaxy that we can see. eles dizem que nós temos 46,5 bilhões de anos-luz nas galáxias que nós podemos ver. I don't know if David, knew astronomy, Eu não sei se Davi conhecia de astronomia, but that's a long way. mas é um caminho bem distante. And even that distance is moving away from us as fast as the speed of E light. até mesmo essa distância que eu mencionei está se afastando de nós na velocidade da luz. Just like your sin, Assim como o seu pecado, if you have surrendered to Christ, se você se rendeu a Cristo, is moving away from you never to come back. Ele está se movendo para tão distante de você que Ele nunca mais vai voltar. And for that we are so grateful. E por esse motivo nós somos tão gratos. Look at the next thing, verse 13. Olha o que diz o verso 13. As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear Him. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Then it says, for He knows our frame, how we're formed. Porque Ele sabe, pois Ele sabe do que nós somos formados. He remembers that we are dust. As for man, his days are like grass. He flourishes like a flower of the field. E The wind passes over it and it is gone. Its place is known no more. E Ele lembra-se que nós somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo que se vai quando sopra o vento e ninguém mais sabe o lugar que ela We ocupava. are so temporary, Nós somos tão passageiros, so brief, so fragile is our life. tão curtos e tão frágeis. Yet look at the next words. E aí você pode ler as próximas Verse palavras. 17, O verse verso 17. 17. But the steadfast love, the hesed of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, esse amor hesed, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. And His righteousness to children's children, to those who keep His covenant and remember to do His commandments. Com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer
os seus This is preceitos. amazing. Remember this. Isso é fantástico, lembre-se disso. This is your Father. Esse aqui é o seu pai. His love is greater than ours for our own kids. O amor dele é muito maior do que o nosso amor que nós temos pelos nossos próprios filhos. He values my pitiful life with everlasting covenant love. Ele valoriza a minha vida com esse amor eterno. And here's how it ends. E aqui é como ele termina. Verse 19, the Lord has established his throne in the heaven, and his kingdom rules over all. Bless the Lord, O you his angels, you his mighty ones who do his word, obeying the voice of the world. Bless the Lord, all his hosts, his ministers who do his will. Bless the Lord, all his works in all places of his dominion. Ele diz no verso 19, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus como um rei, Verso 19, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Do all these things bless him, his angels, his hosts, his works? Então todas essas coisas bendizem ao Senhor, os seus exércitos, os seus anjos, a sua criação. Well, yes, they do. They don't need to hear this. E é de verdade, eles não precisam ouvir isso, porque eles fazem. David does, Mas Davi precisa. and so do we. E da mesma forma que eu e você. So David finishes where he started. Então Davi termina da forma como ele começou. Bless the Lord, O my soul. Bendiga o Senhor, ó minha alma. Now, what I like to do at the end, and we just finished this psalm, I want to just give you 4 things to remember. Então o que eu gostaria de fazer agora no final, à medida que nós lemos esse salmo, é te ensinar sobre 4 coisas. We call this in Tennessee, in our church, we call this the so whats. Então nós chamamos isso lá no Tennessee, esse momento da mensagem de, e então, What does it matter? por que isso tudo importa? Well, the first thing I want to share with you, and I'd love for you to write this down if you'd like. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você, e eu gostaria muito que você pudesse até mesmo anotar. First is surrender to him and make him your father. A primeira coisa é se renda a Ele e faça dele o seu pai. This is how you get all these benefits, these blessings. É assim que você recebe todos os seus benefícios e as suas bênçãos. This is how you experience his forgiveness. É assim que você experimenta o seu perdão. His steadfast love is hesed. Esse amor leal dele recebe. His mercy, his permanent healing in heaven. A sua misericórdia, a sua cura permanente nos céus. And redemption from the pit. E a redenção que nos tira da sepultura. So believe in him. Então creia nele. Surrender to him. Se renda a ele. That's what fearing him means. É isso que temer a ele significa. 3 or 4 times it says, for those who surrender to him, for those who fear him. Em 3 ou 4 vezes ele diz para aqueles que se rendem a ele, para aqueles que temem a It ele. means to fear him means to see him and recognize him as God and judge and master and bow down before him and make him yours. E temer a ele significa em considerar ele como seu juiz, seu mestre, aquele que tem poder sobre a sua vida e se curvar a ele. Have you done this? Você já fez isso? Have you really surrendered to him? Você já realmente se rendeu a ele? Secondly, Segundo lugar, take some time to try to quantify God's goodness to you. separe um tempo para quantificar a bondade de Deus em relação a você. Have you ever done this? Você já fez isso? I mean, sometime have you ever sat down and just written down all the ways God has blessed you? Você já sentou e começou a listar todas as formas como Deus tem te abençoado? All the good things He has done for you. Todas as coisas boas que Ele tem feito por você? In the United States, we call this counting your blessings. Nos Estados Unidos nós chamamos isso de contar as nossas bênçãos. There's no way to measure God's worthiness and kindness and grace to us. We don't deserve any of it. Não existe uma forma, talvez, de nós contarmos tudo aquilo que é a bondade de Deus e aquilo que nós recebemos dele. Nós não But I urge you this week sometime to sit down and just try to write down all the things that He's done for you. Nós não merecemos isso, mas talvez essa semana você pode sentar e começar a listar todas as coisas que Ele tem feito por você. Unfortunately, in the United States, it seems we don't count our blessings, we count our grievances. Talvez é uma pena porque nos Estados Unidos a gente acabou não contando mais as bênçãos, mas
apenas problemas. I think that's why so many people in the United States are so miserable. Eu acredito que essa é a razão porque muitas pessoas nos Estados Unidos estão tão miseráveis. They want to count all the ways that they've been mistreated and all the ways they've been treated unfairly and all the things that they wish they were that they weren't and all the things that God should have done for them that they did. Eles estão apenas contando a forma como eles foram destratados, as coisas que eles não receberam, a forma como eles gostariam de que alguma coisa fosse feita para eles, mas não foi feito. But when you count your blessings, Mas quando você conta suas bênçãos, you realize how great God is. você percebe o quão grande Deus é. And y'all, when I do this, I'm often embarrassed E quando eu faço isso, eu geralmente fico ali um pouco envergonhado at how spoiled I truly am, de saber o quão mimado eu sou, how much I don't deserve it, o quanto eu não mereço tudo isso. and how flagrantly unappreciative I am. E o quanto muitas vezes eu não reconheço tudo isso. Now, if you'll do this, if you'll just try this, Mas se você faz isso, se você tentar fazer isso, now you're ready for number 3. então agora você está pronto para o número 3, ponto 3. And number 3 is this: the preacher you need the most is you. E o número 3 que eu quero te dizer é que o pregador que você mais precisa é você mesmo. David said to be the preacher to ourselves. Bless the Lord, oh my soul. Davi ali está sendo o pregador dele mesmo, dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. He's preaching to himself. Ele está pregando para ele mesmo. Listen, soul, you need to listen to this. Ele está dizendo assim: ouça minha alma, você precisa ouvir isso. You see, the preacher you need most is not Josué. Então entenda, o pregador que você mais precisa não é o Josué. You need Josué, Você precisa do Josué. and you're blessed to have a pastor like Josué, E você é abençoado de ter um pastor como Josué, who truly loves you que realmente ama você and who loves God's word. e que ama a palavra de Deus. But you need a preacher more than Josué. Mas você precisa de um pregador a mais do que o Josué. You need a preacher more than you need some famous preacher that's on the radio or television. Você precisa de um pregador mais famoso do que aqueles que estão Or some no preacher rádio from ou na televisão. Or some preacher from a past generation like Billy Graham. Ou diferente de um pastor da última geração como Billy Graham. You see, the preacher you need most is you. Entenda, o pregador que você mais precisa é você. See, David recognized this. He recognized that he needed David more than he even needed Samuel and Nathan, who were preachers in his life. Davi reconheceu isso, ele reconheceu que ele precisava mais de Davi, até mesmo do que Samuel ou Natã. But you know, if he would have been preaching to himself, he wouldn't have needed Nathan to come convict him of his sin with Bathsheba. Se ele tivesse pregado para ele em um determinado momento, ele não precisaria de Natã vir para ele e falar para ele sobre o pecado dele com Batseba. And you need you. E você precisa de você. So I'm telling you to speak to your own soul. Então eu estou te dizendo para você começar a falar com a sua própria alma. Read God's word and meditate, yes, but don't stop there. Ask God to help you, yes, but don't stop there. Leia a palavra de Deus e medite nela. Peça ajuda a Deus, mas não pare por aí. Talk to your own soul. Fale também com a sua própria alma. Just admonish yourself. Plead with your true self. E comece a trabalhar você mesmo. Preach louder than the world and the flesh and the devil. Pregue mais alto do que o mundo, do que a carne, do que o diabo. Preach the word. That means you need to memorize some scripture. Pregue a palavra, isso significa que você tem que memorizar algumas escrituras. And talk to yourself. E comece a falar com você mesmo. Is this crazy? Isso é um pouco doido? You know, they say that it is kind of crazy when you talk to yourself. Algumas pessoas dizem que é um pouco doido quando você começa a falar com você mesmo. But this is good crazy. Mas essa é uma boa loucura. You need this. Você precisa disso. You know, do it in the car, do it in the shower. Faça isso ali no seu carro, quando você está tomando banho. Do it while you clean or while you work out. Enquanto você está faxinando ou fazendo seus exercícios. Tell yourself what you need to know to be true and when your emotions are confused and weak. Fale aquilo que você precisa saber que é verdadeiro, mesmo quando os seus sentimentos estão todos confusos. Your soul needs you to preach to it. A sua alma precisa que você pregue isso para você. I want to tell you a story, and I love that the young people are in here today. Eu quero te falar uma história. Eu amo o fato das pessoas mais jovens estarem aqui hoje. I used to be years ago. This is a long time ago, and I'm sorry to date myself like this. Eu costumava ser há muitos anos atrás, e eu estou até um pouco constrangido de falar de tanto tempo assim. But I was a youth minister in 1990. Mas lá em 1990 eu era um líder de adolescentes. I know I'm old, very old. Eu sei que eu sou muito velho, eu sei disso. But one of the times, and it was a very busy time in my life. I was about to graduate from college. I was about to be married. Era uma fase muito ocupada da minha vida. Eu estava finalizando a universidade, estava quase casando. And we
had just had spring break, and we only had 35 or so kids that came one night to our youth group. E nós tivemos as férias ali da primavera e nós tivemos poucos adolescentes vindo para o nosso grupo. And I didn't have anything prepared, so I made something up. E eu não tinha nada ali muito preparado, então eu preparei algo. Now in America, there's this thing called a time capsule. Eu preparei algo rápido e na América a gente tem esse negócio chamado de a cápsula do tempo. It happens all the time where people will take some, old things or things in their life right now and they'll put it in a box and they'll bury the box. Muitas pessoas fazem isso, eles colocam alguns objetos dentro de uma caixa e muitas vezes eles enterram essa caixa. And then later at a certain date, years later, they'll dig up the box and they'll see what it was like in the past. Então depois de alguns anos eles vão lá e encontram essa caixa e tiram ela e veem as coisas do passado. So it was 1990 and I thought this would be really cool to do a time capsule that we can open in the year 2000. Então em 1990 eu pensei, cara, vai ser muito legal se a gente fizer uma cápsula do tempo e abrir isso no anos 2000. In 10 years, in the year 2000. So Em 10 anos, nos anos 2000. I got all the kids' letters and envelopes, and we took pictures of all the kids with a Polaroid camera. Então eu peguei ali todas as cartas que aqueles adolescentes escreveram e também a gente tinha umas fotos de câmera Polaroid. And I told them to write a letter to themselves 10 years later. E eu falei para eles, olha, escrevam uma carta para vocês mesmos para daqui a 10 anos. And I said, remember, you guys are probably going to be married by then, and you're going to have kids by then. E eu relembrei eles, olha, talvez nesse tempo vocês já vão ter casado, alguns de vocês vão ter filhos. So write a letter to your future self and tell yourself what you think you need to know. Então escreva pensando no seu eu do futuro, alguma coisa que você precisa saber quando você estiver Because lá. all these kids had come, they were loving Jesus and they were living for Christ. Porque todos esses jovens naquela época eles estavam amando Jesus, estavam em amor em Cristo. So they did. They took it very seriously and they all wrote letters to themselves and told themselves about what they wanted them to be like in 10 years. Então eles fizeram isso, eles escreveram cartas para eles mesmos, eles levaram isso muito a sério e escreveram coisas para eles para daqui a 10 anos. They said things like keep having your quiet time and make sure you're a leader in your family and make sure you're sharing your faith and reading your Bible. Então eles estavam ali, olha, continue, se mantenha concentrado, tenha certeza de que você está liderando a sua família, que você está lendo a sua Bíblia e coisas desse tipo. And then we put them all in the box and we taped up the box. E a gente pegou tudo isso, botou dentro de uma caixa e nós passamos fita nessa caixa. And I put the box in my attic. E aí eu botei essa caixa lá no meu In storage in my house. no meu lugar de guardar coisas na minha And I casa. forgot about the box. E eu esqueci daquela caixa. 32 years later, I found the box. 32 anos depois, eu achei a caixa. And I was speaking at that same church E eu estava falando para aquela mesma igreja, right after I found that box. logo depois de eu ter encontrado a caixa. And I called the pastor and I said, hey, I've got this box and it's a time capsule and I forgot about the box. E eu liguei para o pastor e disse, olha só, eu tenho essa caixa, eu tinha esquecido sobre ela. And we started to call all the kids and to see it. They're now adults. They You now can- have children. Some of them have grandchildren. E o que nós fizemos é que nós começamos a chamar todos aqueles antigos adolescentes, alguns já, todos adultos, alguns já com filhos. They're all now in their late 40s. E agora eles estão ali nos seus 40 anos, mais ou And menos. so we handed out these letters to these kids E nós pegamos então aquelas cartas e demos para eles. that are now in their late 40s. E agora eles estão ali nos seus 40 And it was anos. very interesting because some of them opened them up and they laughed and they saw their pictures, from 1990. E isso foi engraçado porque alguns deles abriram as cartas, começaram a rir, olharam até mesmo as fotos e começaram a achar engraçado. Some of them read the words and they began to be hurt, and some of them even had tears. Mas alguns também abriram e começaram a ler, e se sentiram tocados e começaram a chorar. And there was one, let me just tell you about one boy. One boy, when he was in my youth group in 1990, he was one of the leaders. Então deixa eu te falar sobre um específico, um garoto que naquele grupo era He um was dos about líderes do grupo. 16 years old. Ele tinha por volta de 16 anos. Well, since that time, he's had a lot of bad things happen in his life. E desde aquela época, muitas coisas ruins aconteceram na vida He's been dele. married and divorced and married again. Ele se casou, se divorciou, casou de novo. He's had a drug addiction in his life. Ele teve ali um vício com drogas na vida dele também. He even lost his own son to suicide. E ele até mesmo perdeu o seu filho num evento de suicídio. And he read that letter. E ele leu aquela carta.
And he said, Chad, E ele disse: Chad, why didn't you give this to me in 2000? por que você não me deu ela nos anos 2000? I needed to read this letter in the year 2000. Eu precisava ter a lido nos anos 2000. As if it was my fault. E é como se fosse a minha culpa. You see, we need to write letters to ourselves. We need to preach to ourselves. Então entenda isso, nós temos que escrever cartas para nós mesmos, nós temos que pregar para nós We need to mesmos. remind ourselves. Nós precisamos lembrar a nós mesmos, Exhort ourselves, rebuke ourselves, encourage ourselves. exortar a nós mesmos Encourage. e também encorajar a nós mesmos. How? Mas como? Well, start by doing what David did. Get your list of all the many ways God has blessed you. Fazendo aquilo que Davi fez. And always at the top of that list should be his mercy and forgiveness of our sin through Jesus. Listando as coisas que Deus fez por nós, e no topo dessa lista deve estar o perdão que nós recebemos através de Jesus. And in comparison to that, all the pains of our lives are nothing. E em comparação com isso, todas as dores das nossas vidas, elas são nada. So preach to your own soul. Então, pregue para você You're mesmo. the one you need to hear. Você é aquele que você precisa ouvir. Finally, Então, por último, seek to bless God more than seeking blessings from God. procure bendizer a Deus mais do que você procura ser abençoado por Deus. You know, there was a time in my life when Christmas was all about me. Então, entenda, existia uma fase na minha vida que o Natal era só sobre mim. What gifts I wanted, Que presentes eu gostaria, what traditions I expected, que tradições eu gostaria, esperava, what I wanted to eat for Christmas dinners, o que eu gostaria de comer ali na janta do Natal, how many presents I got. quantos presentes eu receberia. And do you know what that phase was called in my life? Você sabe como que essa fase da minha vida é chamado? Childhood. Infância. But now that I'm adult, I realized Mas agora que eu sou um adulto, eu percebi how immature it is to make Christmas all about me. o quão imaturo é fazer o Natal apenas sobre mim, focar em mim. And how wonderful it is when you get to give to others like your own children. E também o quão fantástico é dar alguma coisa, até mesmo ali com seus filhos. You see, when you grow up, Entenda isso, quando você cresce, you find out that Christmas is much better when you're the one giving, when you're the one blessing other people. você descobre que é muito mais interessante e você se sente abençoado quando você é aquele que dá You see, it's the truest sign as coisas às of pessoas. spiritual maturity too. It's the truest sign of spiritual E maturity. esse é o verdadeiro sinal da maturidade. When we become less concerned about what God should be doing for us and Quando- more aware of how we can bless Him. Quando nós nos tornamos menos preocupados daquilo que Deus pode fazer e nós estamos mais interessados em bendizê-lo ou abençoá-lo também. That means you're growing up spiritually. Significa quando você chega lá que você está crescendo espiritualmente. How do we bless Him? Como que a gente bendiz ou abençoa Ele? Well, in the same way that our kids bless us. Da mesma forma que os nossos filhos nos You see, my abençoam. kids, when they were little, they didn't have the power to give me money or to give me gifts that mattered. Olha só, quando meus filhos eram pequenininhos, eles não tinham poder de me dar dinheiro ou algum presente que realmente importasse. But you know what? There were times in my children's lives when they would come to me when they were small. Like my son, when he was little, came to me one time. Mas eu me lembro também de tempos em que meus filhos eram pequenos e um deles, o meu filho, veio até mim. And I'll never forget it. He said, "Daddy, I want to be just like you." E eu nunca vou esquecer quando ele me disse: papai, eu quero ser igual a você. Or the time that one of my little girls Ou talvez um momento em que uma das minhas menininhas, held my face in her hands and said, "Daddy, I want to marry you one day." ela segurou o meu rosto e disse assim: papai, eu quero casar com você um dia. Is there anything better than that? Existe algo melhor do que isso? There's no amount of money. There's no power. Não existe nenhum montante de dinheiro, nenhum poder. There's nothing that anybody could give me to bless me more than that. Eu não poderia receber nada de ninguém que me abençoaria mais do que aquilo. And that's what God wants from His children. E é isso que Deus deseja dos seus filhos. He wants you to say, "God, I want to be like you." Ele deseja que você diga: Deus, eu quero ser igual a você. God, help me to know you more. Me ajuda a te conhecer mais. Help me to love you more. Me ajuda a te amar mais. Help me to grow like you more. Me ajuda a crescer mais como você. Help me to tell people about you more. Me ajuda a falar mais para as pessoas sobre você. That's how we bless His holy name. É assim que a gente abençoa o seu santo nome. And that's what I pray that you will do. E essa é a minha oração, para que você viva isso. Você aceitou o Senhor Jesus Cristo em sua vida?
Envie-nos uma mensagem através do WhatsApp que está aqui ao lado. Nós queremos conversar com você e orar pela sua vida. Nós temos encontros semanais online que você poderá participar. Deus te abençoe!